Capítulo 61 A chegada dos iluminados. Quando me juntei a eles houve um tempo para assimilarem que de fato eu estava de volta. Culatro e Irco me olhavam surpresos, Morfeu estava com cara de tédio e Joe parecia pensar no que iria dizer. Sentei-me na roda com eles. A maioria dos titãs no pátio já estavam bem, havíamos recebido remessas de uma erva rara com poderes curativos que foi distribuída a todos que precisaram e por isso tudo já estava praticamente de volta ao lugar. Só o que lembrava a última batalha eram as partes danificadas do castelo, janelas, corredores, pisos, paredes e os portões. Eu ainda não sei como deveria chamá-lo, Kioran ou Dante? Perguntou Joe por fim. A maioria me chama como quer, eu pessoalmente prefiro Kioran, posso estar visualmente diferente mas ainda sou o mesmo de antes, disse com humildade. Como quiser, Kioran, disse o instrutor de volta. Chame-o de pelúcia, por mais que mude continua um fracote imprestável, disse Morfeu e riu sozinho sem se incomodar. Por incrível que pareça eu não tive raiva, era como se eu achasse que ele estava certo, além dele ninguém riu, os outros pareciam estar com medo, a minha indiferença não pareceu desconfortar Joe. Morfeu, sem mais piadas, eu tenho que passar outras explicações sobre o poder espiritual, explicou Joe e Morfeu decidiu se aquietar. Joe estava explicando sobre concentrar as energias em determinadas partes do corpo, como no braço para atacar ou se defender, nas pernas para correr ou saltar mais alto. Essas acumulações nos deixariam ainda mais fortes se usadas nas horas certas. Toda energia mal usada é um desperdício e o caminho mais rápido para uma derrota. Todo titã deve conhecer suas próprias capacidades. Na outra lição aprendemos sobre concentrar energia nas armas e armaduras. Hoje vamos priorizar essa concentração no nosso próprio corpo. Quero que comecem pelas mãos, treinem para ativar essa energia nas mãos. Não deve ser difícil para vocês, disse ele nos mostrando suas mãos brilhando, depois voltou ao normal e brilhou novamente com um tom amarelo claro em volta como uma luz fraca. Todos começamos a nos concentrar. Eu podia sentir minha energia correr por dentro do meu corpo, era como mexer um braço ou uma perna, não era algo complicado, essa sensação só era ativada quando assim eu desejasse. Logo minhas duas mãos estavam brilhando e brilhando muito, todos conseguimos simultaneamente. Eu disse que seria fácil, agora sobre o tanto de energia que vocês estão usando para fazer isso é a parte complicada. Como podem notar, as mãos de vocês estão brilhando bem mais que a minha, o que indica que vocês estão usando energia demais. Isso é um desperdício, o nosso corpo só pode elevar as capacidades com essa energia até certo ponto. Passando esse ponto é um desperdício, isso depende do grau do nosso armamento, então vocês precisam descobrir a quantidade ideal que poderão usar com máxima precisão. Parece algo complicado falando assim, mas não é, é apenas questão de treino. Disse ele e começou a mexer numa bolsa preta que estava encostada ao lado. Nossas mãos continuavam brilhando, a minha era a que mais brilhava, todas com a mesma energia amarela. Professor, como saberemos a quantidade de energia certa? Perguntou Culatro. Eu já irei explicar sobre isso, disse ele estendendo 4 pequenas barras de metais um pouco maior que uma mão e da grossura de um cabo de vassoura. Esses são bastões espirituais, criados pelo ferreiro Tiberius abençoado com o poder de um titã. Ele conseguiu desenvolver um modo de sabermos se a quantidade que estamos usando é essencial ou não.
Esses bastões podem mostrar suas capacidades assim que o segurarem. Se ele ficar vermelho e quente é porque você está passando do limite que seu corpo precisa utilizar. Se ele ficar azul é porque está bom. Se ficar amarelo é porque você não está usando energia suficiente. Basicamente esta é a cor inicial deles quando os tocamos. Agora parem de treinar e peguem um cada um. Disse ele deixando os bastões reunidos no centro da roda. Imediatamente paramos e pegamos. Os bastões metálicos brancos ficaram amarelos nas mãos da maioria, na minha ficou metade amarelo e metade preto, na de Joe ficou azul. Solte ele no chão, Kyoran disse Joe observando curioso. Obedeci, demorou alguns segundos e ele voltou a ficar branco. Joe o segurou em seguida e em poucos segundos ele ficou azul como o que tinha segurado antes. Bem incomum. Logo percebi o que estava ocorrendo, a marca do Deus das Trevas estava gerando energia maligna em mim, isso fazia as duas se misturarem. A maior parte dos titãs sabia que eu tinha um problema e que Lilith me ajudou uma vez, o que eles não sabiam é que eu tinha a marca de um domínio. O que isso quer dizer? Perguntei. Quer dizer que você terá que treinar assim mesmo. A parte amarela deve obedecer os procedimentos que acabei de explicar. Disse ele soltando o bastão na minha frente que voltou a ficar branco no chão. Corri meus olhos em volta observando o movimento cotidiano, vários grupos treinando em rodas com seus instrutores e tudo parecia bem natural. Eu podia notar que havia mais guardas e uma maior movimentação. De longe 3 capitães não tiravam os olhos de mim. Da janela da sala de reunião no 5º andar eu cheguei a ver várias vezes a Aya me olhando. Agora ela não estava lá, certamente assim como Baturiel ela desconfiava que eu tivesse feito algo, mas não fazia ideia do que. Kyoran? Perguntou Joe me chamando a atenção. Voltei a cabeça ao treino e segurei o bastão que voltou a ficar amarelo e escuro. Pelúcia sempre é estranho em tudo que faz, disse Morfeu que estava do meu lado, mas não riu, apenas comentou como algo qualquer. Agora quero que comecem a treinar, disse Joe. Começamos e imediatamente todos soltaram os bastões que haviam ficado vermelhos e fumaçando. Começaram a reclamar abanando as mãos. O meu estava todo alaranjado mas não queimava, a energia fluía intensa através dele e chegava a dar calafrio, partes da minha camiseta se debatiam como se estivesse ventando e eu podia sentir meus cabelos balançado. O que isso significa? Estou usando a quantidade certa? Perguntei olhando Joe que estava com um ar surpreso. Receio não ter essa resposta para você agora, disse ele se levantando. Nesse momento o sino tocou forte 2 vezes e vários guardas seguiram para a parte dos portões derrubados, esperavam algo. Soltei no chão o bastão e me levantei como a maioria fez. Uma carruagem vermelha entrou sendo guiada por 2 grandes panteras negras. Na parte de trás da carruagem haviam 2 asas brancas feitas de penas gigantes, cada uma de um lado. Não era uma carruagem comum, era nova e reluzente feita de metais brilhantes e ouro com rodas duplas de aço e borracha, bem parecida com pneus de um carro só que mais finas e maiores. A carruagem parou depois de passar por cima dos portões caídos. Um senhor que controlava as panteras desceu e todas as portas da carruagem foram abertas. Eu podia ver cortinas escuras balançando nas entradas enquanto as 5 figuras misteriosas vestidas de branco desciam. 2 que ficaram parados usavam roupas completamente brancas e máscaras de águia, um homem grande e forte e uma mulher. O grandão masculino vestia calça, camiseta e um par de botas brancos, a mulher uma blusa, uma calça mais folgada, um par de botas brancas que iam até as coxas.
Ambos usavam máscaras metálicas de expressões vazias, nem dava para ver seus olhos sobre os buracos escuros da máscara, mas, pelas curvas da mulher e seu longo cabelo eu reconhecia seu sexo. Os outros sem máscaras vieram caminhando enquanto o velhinho que manobrava a carruagem era orientado por um guarda que o acompanhava levando as rédeas da carroça fazendo as panteras o seguirem. Os dois mascarados continuaram parados nos olhando. Eles vinham exatamente na nossa direção. Pessoal, todos com exceção de Kioran estão liberados. Levem o bastão e treinem em algum lugar, ordenou Joe, e todos começaram a obedecer. Morfeu ficou um tempo a mais até que aquelas pessoas se aproximaram. Ele saiu sem dizer nada como os demais. Claro que eu não podia ir, essas coisas sempre ocorrem comigo. Pensei um tanto aborrecido. Em volta o pátio inteiro parecia ter parado. Todos os titãs estavam admirados com a chegada da carroça, meus colegas tinham até mesmo ficado de bocas abertas. Aya já deve estar descendo nessa hora, não precisa ficar nervoso, disse Joe me observando. Na verdade eu não estava, minha atenção tinha sido tomada pela ruiva. Eu não tinha achado que ruivo me caia tão bem, mas, ao ver aquela mulher linda e perfeita com longos cabelos ruivos que pareciam queimar como um sol, fiquei um pouco abismado. Ela tinha incríveis olhos azuis como um mar escuro, seus lábios eram médios e todo seu rosto no formato de coração parecia se encaixar perfeitamente nela, até mesmo o volume dos seus seios eram perfeitos. Eu vou ficar com seu bastão por enquanto, depois você pega, disse Joe pegando do chão. Claro, ele deveria querer esconder minha parte sombria deles, normal, eu acho. Pra falar a verdade, eu não estava nervoso, acredito que tudo que eu podia ter de sensações naquele momento estavam sendo levados pela ruiva, era quase como se ela pudesse sugar até meus pensamentos. Até aquele dia eu duvidava que houvesse alguém mais bonita que Aya ou Lilith. Eles chegaram e pararam sorridentes em nossa frente. Imediatamente Joe os reverenciou como se estivesse fazendo isso para Aya. Eu fiquei parado os olhando. A garota ruiva me estudava com afinco assim como eu a olhava. Eu procurava olhar para os lados ou para outros para disfarçar um pouco e não ficar parecendo algum tipo de tarado. Meu histórico já não estava tão bom. Aya, Lilith e se brincar até Carla. E no fim a incerteza do que fazer me deixava sozinho. Decidir ficar com Lilith significava machucar Aya, decidir ficar com Aya significa destruir a pouca esperança que havia em fazer Lilith continuar tomando as escolhas certas, e nem preciso falar em ficar com Carla. Então as histórias sobre seu retorno são verdadeiras, disse o homem de pele branca como a neve, tinha longos cabelos cinzas bem clarinhos, volumosos e amarrados em coque para trás, seu rosto era fino e atraente como o de uma mulher, seu olhar parecia gentil e despreocupado. Não seja rude, Arus, vamos nos reapresentar primeiro. Eu sou Kayla, disse a ruiva dando um passo à frente carregando um sorriso incrível de deixar qualquer um de boca aberta. Não era só eu que estava surpreso com a beleza dela, muitos outros homens não conseguiam nem piscar enquanto a olhavam. Ela estendeu a mão para mim delicadamente esperando que eu a beijasse, como se eu fosse um cavalheiro. Sua pele branquinha e lisa parecia brilhar aos meus olhos, eu estava ficando mais nervoso com ela do que com a presença em si dos iluminados. As roupas deles, mesmo sendo totalmente brancas, não havia nenhum resquício de marca, poeira ou qualquer sujeira. Kioran, respondi normalmente e não encostei na mão dela. Isso a deixou um pouco decepcionada, o que fez ela retirar a mão da minha frente. Eu não fiz nada porque não sabia se iria conseguir parar apenas com um simples beijo em sua mão, tinha medo de desrespeitá-la.
Parece que você não foi bem recebida, Kayla. A propósito, eu sou Carlos, disse o loiro de cabelos curtos rindo. Ele parecia o mais normal dos três e o mais à vontade. Arus, como já disseram, eu sou o líder dos Iluminados. Acho que você se lembra de nós, disse o afeminado novamente. Até sua voz era um pouco fina e mais gentil que a dos outros, o que me fazia lembrar um pouco Iago. Eu sei quem vocês são, mas não os conheço, não tenho as memórias da minha antiga vida, expliquei rapidamente antes que aquilo pudesse ficar ainda mais confuso. Viu, eu disse a vocês antes, disse Kayla voltando a sorrir, parecia ter acabado de esquecer que ficou no vácuo agora há pouco. Achei que o encontraríamos de cama. Você recebeu um presente do Deus das Trevas, pelo menos foi o que soubemos, disse Arus curioso. Tem razão, eu recebi, mas como veem estou bem, disse de volta. Nem tanto, posso sentir que sua aura é metade maligna. Sorte sua que temos uma coisa que pode ajudá-lo, entregue pelo próprio rei, disse ele e levou as mãos a um bolso da sua calça branca. Todos eles usavam essas mesmas roupas brancas, pareciam uma espécie de tradição deles. Arus, Kayla e Carlos, é um prazer revê-los, disse Aya chegando acompanhada de Baturiel. Arus pareceu esquecer o que ia me mostrar e se virou para Aya. Então houve uma sessão de cumprimentos e Joe aproveitou para sair de fininho, me deixando sozinho. Fico feliz em saber que tiveram uma boa viagem, disse Aya despreocupada. Quem você acha que iria entrar em nosso caminho? Perguntou Carlos rindo. E os dois ali parados, não vão se juntar a nós? Perguntou Aya acenando a eles. Eles apenas ignoraram, permanecendo de braços cruzados. Eles continuam sendo não muito sociáveis, melhor esquecê-los, disse Arus olhando de lado. Então vocês já ouviram, pelo que vejo, disse Aya me olhando rapidamente. Sim, foi como escrito na carta, disse Arus normalmente. Meu pai pode ajudar em alguma coisa? Perguntou Aya. Eu já ia tratar disso com ele quando você chegou, disse Arus levando novamente a mão ao bolso. Quando o retirou havia um pequeno cristal branco e transparente octogonal preso em uma corrente de prata mediana. Isso me fez lembrar a outra corrente que Aya havia me dado. Eu tinha guardado ela na gaveta do meu quarto no meu mundo. Use-a diariamente, ao dormir, ao sair e em todos os momentos. Essa pedrinha remove todo o poder maligno que for gerado em seu corpo, explicou ele me entregado. Aya sorriu aliviada. Ela deveria estar desesperada pelo fato de Lilith ter fugido e que não poderia mais me curar. Eu a coloquei no pescoço, recebendo ajuda de Kayla para prendê-la. A ruiva fez questão de ajudar, não fez nada demais. Eu podia sentir seus dedos tocar em minha pele atrás do pescoço, o que me dava arrepios incondicionais. Então vamos entrar, disse Aya seguindo na frente. Princesa, nos leve imediatamente para onde a Domínio Lilith se encontra. Precisamos executá-la agora, são ordens do rei, disse Arus. Aya parou fazendo uma expressão bem séria. Ela explicou com um toque de desgosto. Ela fugiu, não sabemos como, tínhamos velas por todos os corredores que ela poderia passar, a parede não foi destruída, não fez qualquer buraco, é como se ela simplesmente tivesse sumido no ar, nenhum titã avistou qualquer sinal dela. Podemos ver a cela em que ela estava? Perguntou Arus. Claro, sem problema, disse Aya recuperando a expressão firme, e eles seguiram caminho. Kayla, cuide de Kioran, eu e Carlos vamos investigar o castelo. Dizendo isso, Arus partiu com Baturiel e Aya. Aya não pareceu se preocupar em me deixar sozinho com Kayla, que se virou sorrindo para mim. Enfim, sozinhos, disse ela com um lindo sorriso amigável.
Foi estranho ficar sozinho com aquela mulher, algo não parecia estar certo, porque Aya me deixaria com ela sem parecer ficar com ciúmes. Isso me incomodava. Você sabia que no passado nós dois tivemos um caso? Perguntou ela e saiu caminhando fazendo menção para segui-la. Mesmo confuso obedeci, estava curioso, meu antigo eu e ela namoraram ou algo assim. Será? Eu nem imaginava, que tipo de caso era esse? Perguntei observando que ela estava me levando para dentro do castelo, Aya e os outros já haviam sumido, ao contrário de nós eles estavam bem apressados. Eu não devo contar isso em público, não quero causar má impressão ao nome da princesa, disse ela tranquilamente. Ela me fez levá-la ao meu próprio quarto, entrando ela trancou a porta na chave, depois a fez sumir nas próprias mãos enquanto me olhava. O que acha que está fazendo? Perguntei confuso. Sabe que Oran, nenhum homem no mundo é capaz de recusar o meu desejo, seja ele qual for, me ceder riquezas, obedecer ordens, seja a própria vida ou até mesmo me contar todos os seus segredos. Com a minha beleza eu consigo qualquer coisa nesse mundo, e acredite, nenhum deles se arrependem de me dar o que quero. Não há nada mais incrível no mundo do que me fazer feliz, disse ela e me empurrou me fazendo cair de costas na cama. Em seguida ela subiu se ajoelhando por cima de mim. Kayla, não acho isso uma boa ideia, disse com pressa e não conseguir fugir a tempo porque ela me prendeu com um joelho de um lado a outro do meu corpo enquanto avançava engatinhando até chegar na altura do meu rosto. Seus longos cabelos caiam por cima do meu rosto, o cheiro que senti dos cabelos e sua pele tão perto me deixaram completamente maluco, meu coração começou a explodir no peito e não foi só ele, fiquei também completamente duro lá embaixo instantaneamente. Você já sentiu o prazer do paraíso, Kyoran? O que acha de me acompanhar nessa viagem? Desde que os outros não saibam eu não vejo problema, não acho que algum outro titã no mundo possa suportar ficar comigo além de você, disse ela e baixou seu rosto ficando a centímetros dos meus, sua respiração logo me contaminou instantaneamente, eu apertei as mãos na coberta da cama me segurando para não agarrá-la imediatamente. Eu estou disposta a fazer qualquer coisa com você, só precisa me contar tudo o que eu quiser saber e você me terá completamente. Dizendo isso ela fechou os olhos e completou a distância que separava nossos lábios, então eu senti como uma explosão nossos lábios se encostando, pude sentir cada parte do corpo dela se encostando ao meu mesmo com roupa. Não aguentando eu agarrei o rosto dela, não havia mais nada nos pensamentos além dela. Nos viramos na cama, fiz ela ficar por baixo, apertei o rosto dela e beijei novamente com mais força, um selvagem e intenso beijo de língua, chegamos a babar, nossas respirações se aceleraram. Eu parei apenas para retirar minha blusa e joguei em qualquer canto do quarto. Me falaram para não ir muito longe, o problema é que eu quero isso tanto quanto você. Tira logo sua roupa, reclamei enquanto empurrava a própria calça com cueca e tudo, eu estava desesperado por ela, queria senti-la, queria fazer tudo com ela o mais rápido possível, meu corpo gritava a desejando. Cada parte da minha existência, não havia qualquer traço de nenhuma outra mulher na minha mente além dela. Como quiser, disse ela fechando os olhos, suas roupas brilharam e então tudo sumiu na minha frente, seu corpo ficou completamente nu. Eu a encarei fascinado com cada curva de seu corpo e seus seios de tamanhos médios com as pontas bem rosadas e então eu olhei para a parte de baixo totalmente raspada e levemente molhada, eu podia ver um melado descendo sutilmente pela virilha dela. Meu coração ficou ainda mais acelerado.
Não pensei direito, apenas voei com a boca no peito direito dela e comecei a lamber de todas as formas que podia, desci lambendo sua barriga, seu ventre e então cheguei lá. Ela afundou a minha cabeça me apertando contra a coisa quente e cheirosa dela com as duas mãos. Você será o primeiro homem na história dos Titãs a me ter e o único que eu acho merecedor. Depois de hoje decidiremos o novo futuro de nossas escolhas, mas, por enquanto ainda preciso cumprir algumas metas desse nosso encontro. Comece me falando a respeito de você, do que é capaz e qual é a extensão total de seu poder, disse ela. Sua voz era tão bela que mais parecia com a de um anjo. Nem eu sei ao certo, parei de lamber lá porque era necessário, responde-la. Por alguma razão eu tinha que fazer o que ela mandava. Eu já fiz muitas coisas, desde ouvir pensamentos, ressuscitar pessoas, controlar o ar, ouvir sussurros à distância, ouvir o desejo das pessoas. Sei que posso fazer muito mais do que consigo imaginar, mas não posso controlar esse poder, respondi, e então ela empurrou minha cabeça me fazendo voltar a lamber. Ela gemia levemente e movimentava as pernas inquietas enquanto suas mãos apertavam minha cabeça com força. Estamos começando bem, Kyoran. Se continuar assim terminaremos isso só quando você quiser, disse ela. Eu continuei chupando, beijando, eu simplesmente não conseguia parar. Eu queria agradá-la, fazê-la se sentir bem, e isso era a única coisa que estava na minha mente, além de querer possuí-la com todas as forças que eu tivesse. Me conte tudo o que você souber a respeito do meu Deus. Se você souber de algo, é claro, e se tem algum plano que eu deveria saber, disse ela e relaxou as mãos, me deixando erguer a cabeça para falar. Não sei sobre o seu Deus, só quero destruir o Deus das trevas e libertar Lilith desse mal, disse e voltei para baixo. Ótimo, agora me fale sobre o que sente em relação a Lilith e Aya, de qual você gosta mais. Eu prefiro você a qualquer uma delas. Então me fale o que sentia antes de me encontrar, de qual gostava mais. Disse ela normalmente. De Lilith, porque ela estava disposta a tudo por mim. Aya me tratou bem e ao mesmo tempo me decepcionou desde que vim a esse mundo. Lilith já me feriu, mas mesmo sobre sua loucura eu podia sentir todo o amor que ela tinha por mim, disse, e então ela me guiou para cima fazendo meu rosto se igualar ao dela. Eu estava tão duro que ele tremia se encostando na pele quente das pernas dela. Ela o segurou com a mão enquanto beijava meus lábios suavemente. Está disposto a continuar? Você perderá parte de sua mente, não sei o quanto, se tornará completamente meu. Esse é o poder da minha benção, a sedução completa. Estou, respondi sem rodeios. Só precisa me responder mais uma coisa. Qualquer coisa, disse com pressa. Eu me tremia só em imaginar a sensação que sentiria quando nos uníssemos. Onde está Lilith? Sabe algo sobre como ela fugiu? Perguntou ela. Sim, respondi imediatamente. Eu nem sequer ligava para Lilith. Mandaria Eren matá-la se ela me mandasse fazer isso agora. Então me conte tudo, disse ela sorrindo.